Graça e paz, amados, amém? Louvado seja Deus pela oportunidade que nós temos de estarmos na casa do Senhor. Quão bom é render graças a Ele, né? E que nós possamos fazer isso com alegria. Já tem algum tempo que os irmãos não me veem aqui ao púlpito, devido às circunstâncias de saúde pela qual eu estava passando, cuidando do meu esposo e, de certa forma, ainda chorando pelo luto, né? Porque dia 12 fez 8 meses que eu perdi o meu irmão, que eu carreguei no colo como filho, e dia 14 fez 5 meses que eu perdi o meu esposo, companheiro de 20 anos de caminhada. Mas isso, amados, nós não podemos deixar-nos parar, porque nós estamos vivos e nós estamos seguindo. Não podemos perder a alegria de servir ao Senhor, mesmo alegres e mesmo tristes, porque Deus Ele nos quer da maneira que estamos, e Ele cuida de cada um de nós. Amém? Nós temos estudado, meus queridos, sobre o nosso tema, que é Eu amo a tua casa, Senhor. E foi um tema que foi colocado no coração do nosso pastor, inclusive também serviu de inspiração para que o nosso pastor, junto com o Ministério de Louvor, compusessem uma música tão linda que a igreja tem alegria de cantar todas as vezes. Isso é para a glória e honra de Deus. Isso alegra, o que nós temos feito, eu creio que tem alegrado o coração de Deus. E é por isso que Ele tem derramado bênção sem medida na nossa igreja e nas nossas vidas. Mesmo diante as nossas lutas, dificuldades, seja de saúde, de lutas e lutos financeiros, Deus te trouxe aqui. Deus me trouxe aqui. Deus nos sustenta, porque nós somos servos do Senhor. Nós temos o Espírito Santo de Deus e nós estamos firmados na rocha. E é por isso que nós estamos aqui hoje, meus queridos. Não por nós, não por nossas forças, não pela nossa autossuficiência, porque sem Deus nós não somos nada. Amém? Hoje nós vamos estudar, ler um pouquinho e refletir um pouquinho, meus queridos, sobre Salmos 84, que também já foi um livro estudado, capítulos, versículos estudados pelo nosso pastor. Os irmãos vão estranhar que eu não sou muito adepta a data show, a mídia. Eu gosto da maneira mais simples de rabiscar, porque eu rabiscando e escrevendo eu consigo fixar na minha mente aquilo que eu estou estudando e aquilo que eu estou escrevendo. Por quê? Devido a um pouco da dificuldade, a cabeça um pouco lenta e a idade também já não vai ajudando muito, né? Mas Deus, Ele cuida de nós. E ele pode ter certeza que Ele recebe tanto aquele que tem a habilidade e gosta de usar imagens, usar o data show para também falar da palavra do Senhor, como aquele da maneira mais simples, como eu estou fazendo aqui hoje. Vamos estar abrindo as vossas Bíblias, meu querido. Eu vou pedir para a mídia não estar projetando os Salmos 84. Eu vou pedir para que cada um dos irmãos, aqueles que estiverem com suas Bíblias, ou aqueles que estiverem no celular também, estejam abrindo, e vamos estar fazendo a leitura juntos. Amém? Eu estou olhando aqui, lá no Data Show, e olhando lá na imagem, apareço daqui para cá. E é por isso que eu coloco o salto, porque quando eu venho de rasteirinha, eu não apareço quase lá. Não que eu queira me aparecer, mas porque as pessoas que acompanham do YouTube me vejam. Amém? Vamos estar lendo, meus queridos. Abra as vossas Bíblias aí, lá em Salmos 84. Que tiver no celular, amém, também abra, porque é a palavra de Deus. Não importa se está no papel ou digitalmente. Os irmãos não estranham porque eu estou um pouco nervosa, meus queridos, porque já tem algum tempo que aqui eu não subo. E eu vou falar para vocês que eu estou com a minha perna bambinha tremendo aqui, me segurando, porque isso daqui acaba amedrontando, tirando da gente
aquela segurança, né? Mas que os irmãos estejam atentos aí, que Deus falará da mesma forma. Amém? No Salmo 74, os irmãos acompanhem aí. Vamos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto aos teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte. 1000 preferiria estar à porta da tua casa, do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum ao que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a tua confiança. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui estou, Pai, nas tuas mãos e entrego, Senhor, a minha vida a ti, assim como tem feito. Que o Senhor, no nome de Jesus, Pai, possa usar-me como instrumento nas tuas mãos, que saia da minha boca, Pai, somente aquilo que for da tua vontade. O que não for, Pai, que o Senhor cale, porque o Senhor tem o poder. Que eu possa, Pai Todo-Poderoso, falar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Que o Senhor possa usar-me, Senhor, e também preparar os corações, Pai, dos nossos irmãos e convidados, assim como o Senhor preparou e trabalhou no meu, Pai, durante a leitura e o estudo desta palavra. Continue conosco, receba a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Para trazer essa palavra, a gente acaba lendo Bíblias de uma palavra diferente, de uma introdução diferente, de uma forma diferente, mas Deus, Ele leva-nos ao mesmo sentido da palavra que Ele quer que a gente traz. E estudando sobre os Salmos, eu fui pesquisar, a gente estuda, apesar que o pastor já passou isso para a gente, quem escreveu, se foi Davi, se foi os coraitas, e por aí vai. E os Salmos, ele é atribuído aos filhos de Corá, né, por um grupo de levitas, que eram responsáveis pelo serviço no templo, em Jerusalém. Eles expressam um profundo desejo pela presença de Deus e pelo templo, reconhecendo que um dia nos átrios do Senhor é melhor do que 1000 em qualquer lugar. Os átrios, amados, é essa parte externa. E lendo esta passagem, chegando até aí, eu lembro que quando eu cheguei à igreja e que do lado de fora do templo, eu já sentia as pessoas alegres, felizes, antes mesmo de adentrarem ao templo. Isso há uns 10 anos atrás, quando foi a primeira vez que eu coloquei os meus pés aqui nessa igreja. Acho que uns 12 anos atrás, mais ou menos. Há uns 12 anos atrás. Foi, né, Leonardo? Uns 12 anos atrás. Porque o meu filho já congregava aqui e eu acabei vindo para a igreja. Como na maioria das vezes, os pais é que levam os teus filhos e ensinam-os no caminho do Senhor, que orienta, que ensina. No meu caso foi o inverso. Deus usou o meu filho, que não era crente, trouxe ele e depois me trouxe, porque aqui ele me queria. E assim também Deus trouxe cada um de vocês, meus queridos, porque aqui Ele queria que vocês estivessem. Sabe,
alguns estudiosos sugerem que o Salmo pode ter sido escrito em momentos de peregrinação, onde a igreja ainda não era fixada, onde congregavam eram em templos, né? Nós estudamos um pouco isso quando o nosso pastor trouxe a palavra pela primeira vez. O salmista, ele reconhece que Deus é fonte de força, de alegria, e que a vida com Ele é incomparavelmente melhor do que qualquer outra experiência. E isso é verdade, meus queridos. Se eu perguntar para cada um dos irmãos que aqui se encontram, os irmãos diriam que hoje a vida dos amados é bem melhor do que antes de conhecer a palavra de Deus. Porque Deus fez uma transformação em nossas vidas. Porque nós éramos diferentes antes de conhecer a Deus. Porque nós vivemos uma nova vida. E é incomparavelmente melhor a presença de Deus do que sem ela. Se nós já temos aflições, tribulações em nossas vidas, o que seria de nós se não tivesse Deus? Os irmãos já imaginaram isso? Como seria? Nós não conseguiríamos de maneira nenhuma. Sabe, meus queridos, e o salmista, ele diz que é incomparavelmente melhor. E sim, é incomparavelmente melhor. Hoje eu sou uma pessoa melhor. Sou perfeita? Não sou perfeita. Tenho minhas falhas, porque eu sou pecadora, você é pecador. Nós continuaremos pecadores até a volta de Cristo quando Ele voltar. Mas nós hoje somos melhores do que antes, porque temos uma nova vida, e a nova vida com Cristo. E não há melhor vida do que a com Cristo. Você, eu, nós fizemos a escolha certa em estar na presença de Deus. E orando, meus queridos, para trazer essa mensagem, o que Deus colocou em meu coração foi o momento quando eu cheguei à igreja, lendo esse salmo, onde eu, de uma maneira tão simples e pequena, literalmente, diante de Deus, foi o que Ele colocou em meu coração. Sabe, meus queridos, veio ao coração, sabe, assim, esse capítulo que me fez refletir sobre a palavra, e nessa passagem bíblica, me remeteu ao início da minha caminhada, e eu creio que também na caminhada dos irmãos. Porque, meus queridos, quando nós reconhecemos a Cristo como o único e suficiente Salvador, que nós entregamos as nossas vidas a Ele, veio aquela chama acesa, aquele primeiro amor, que você diz assim: agora sim, eu vou para a casa do Senhor, agora eu vou mudar de vida, agora eu vou me tornar uma pessoa melhor. Você planeja em conquistar o mundo, em ir falar da palavra de Deus. Todo aquele que chega perto de você, se você tem oportunidade, você fala que Deus transformou a sua vida, da transformação que é da palavra de Deus, que a palavra de Deus fez na sua vida. Sabe, você se sente especial. Por quê? Porque você reconhece e você toma posse daquilo que Deus falou, que nós somos feitos à sua imagem e semelhança. E o que nós sentimos? Seres especiais. E nós somos especiais, irmãos. Toma posse da palavra. Toma posse, você é especial. Não se sinta menor do que outra pessoa. Você é capaz. Você pode. Mas não sozinho. Você pode com Deus. Porque sem Ele nós não somos nada. Então, quando nós chegamos à igreja pela primeira vez, nós chegamos aqui, como diz, até estufados. O que o pastor precisar, pode me chamar. Pastor, está precisando de alguma coisa? Estou aqui. Pode me chamar, pastor. Sabe, naquela ansiedade de servir ao Senhor, de entregar o melhor de nós para o Senhor. E me veio isso aqui nessa passagem bíblica, meus queridos, porque é assim que eu cheguei. É assim que muitos dos irmãos chegaram à casa do Senhor, ansiosos para ganhar o mundo, para ganhar a alma para Jesus, como muitos de nós falamos.
Eu quero ganhar a alma para Jesus. Qualquer oportunidade nós falamos. Sabe, e isso me veio aquela sensação, aquele sentimento do primeiro amor, quando nós chegamos à casa do Senhor, da disposição, da disponibilidade e daquilo que o Senhor quer de nós, o amor, sabe, o amor, a obediência, sabe, e isso me fez, falei, meu Pai eterno, como que eu fui e como que eu estou hoje, sabe, meus queridos, porque quando eu cheguei a essa igreja, eu queria revolucionar a igreja. Revolucionar de que maneira? Fazendo tudo que podia ser feito. Na onde tinha uma coisa para fazer, estava Fátima lá, né? Faz aqui, então, era pastor Claudionor, irmã Edna, eu estou aqui. O que precisar, eu estou aqui. Pode me chamar, pastor. Sabe, tinha prazer em ler a palavra de Deus, tinha prazer em orar de manhã, qualquer momento de oração que tinha na igreja, eu estava presente, muitos de nós aqui, amados, aquele que está no início da sua conversão, está aceso com aquela chama ardente dentro de si, também estavam dessa maneira, sabe? E gostávamos de falar da palavra de Deus a todos que nós encontrávamos, como eu disse, da transformação em nossas vidas. Nós críamos com fervor, sem duvidar. Se falasse para nós, ande pelas águas, nós íamos, porque nós estávamos, amados, com fervor, nós estávamos ardentes, com a chama acesa, para fazer aquilo que o Senhor queria, e nós críamos sem duvidar. Nós, se falasse, vem pelas águas, minha filha, eu ia pelas águas sem duvidar, meus queridos, mas isso no início da igreja, no início da caminhada, onde nós críamos sem duvidar, sabe? Orávamos com fervor, sentíamos seguro, protegido, clamávamos ao Senhor, não só nas dificuldades, mas também nas alegrias, partilhávamos das bênçãos com o Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem dado para nós, por mim, pela minha família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me levou para a Tua casa, onde o Senhor tem me ensinado através da palavra do Teu servo, onde eu tenho vivido a comunhão com os meus irmãos, onde eu tenho me alegrado em estar na presença com os meus irmãos, onde eu tenho prazer de orar com os meus irmãos. Mas isso, meus queridos, foi no início da caminhada. Com o passar do tempo, essas pessoas, nós, deixamos de orar. Ou diminuímos o ritmo de oração, porque achávamos que o mundo não tem mais jeito. Por quê? Porque o mundo está perdido. Eu vou orar para quê? O mundo não tem mais jeito. Já entregou os pontos, entregamos ponto. Esperamos a vinda de Cristo já. Por quê? Porque desanimamos na oração. Não valia mais apenas orar? Outra coisa, criamos duvidando. Eu pedi para Deus isso, mas o quê? Cadê aquele crer, aquele avivamento, aquele fervor que nós tínhamos no início da nossa caminhada? Sumiu. Foi sumindo aos poucos a segurança de Deus nas nossas vidas. Fomos perdendo, que nós não estávamos mais tão seguros, protegidos por Deus, porque Deus podia estar ocupado com outra pessoa que tem outro problema maior do que o meu. Mas Deus não. Deus está em todos os lugares. Deus vê o que o irmão sente e o que o outro sente. Deus está conosco, meus queridos, o tempo todo. Sabe? Nós vigiávamos para não sair do caminho da retidão. Por quê? Para não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nós vigiávamos, mas aí não preciso mais vigiar, porque eu estou na igreja quarta, domingo, eu estou orando, então eu estou revestida do poder do Espírito Santo, os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor, agora eu estou que estou, não preciso mais orar tanto, e não preciso vigiar tanto. E o que acontece, meus queridos? Nós não vigiamos e às vezes nos desviamos um pouquinho, damos o nosso jeitinho. A retidão se perdeu.
E isso, meus queridos, eu digo para os irmãos, porque foi a palavra que Deus falou comigo ao meu coração. Sabe? Porque eu não tenho mais o mesmo fervor, a mesma ardência, não tenho mais a mesma disposição, não tenho mais o mesmo amor pela obra que eu tinha durante a minha caminhada. E isso entristeceu meu coração, meus queridos. Com o passar do tempo, nós, cristãos, achamos que não compensa, não vale a pena mais falar da palavra, porque já tem um missionário no campo, já estamos fazendo o nosso papel, contribuindo de alguma maneira, que é cansativo falar as mesmas coisas para um parente que ainda não se converteu e ainda não conheceu a palavra do Senhor, assim como nós conhecemos. Nós achamos que não vale mais a pena. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. E isso é verdade, meus queridos. Se nós não cuidarmos daquilo que é nosso, da nossa casa, se nós não amarmos, como que nós vamos amar o outro a qual nós não convivemos e não é da nossa família? Mas nós cansamos de orar por ele porque não tem mais jeito. E isso, amado, quando nós refletimos sobre isso, o Espírito Santo de Deus nos constrange. Porque nós somos servos do Senhor, nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E não há nada pior do que você ser confrontado, de você do Espírito Santo lhe envergonhar, dizendo que você poderia fazer melhor e você não faz, que você poderia fazer e você não faz. Por que nós sentimos constrangidos? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. E nós ficamos constrangidos com isso. E se nós ficamos constrangidos, é porque Deus habita em nós. E Ele dá a oportunidade de nós reconhecermos e voltarmos todas as vezes que for preciso. Porque Ele é o nosso Pai. E Ele estará de braços abertos, assim como o Pai do filho pródigo que voltou. Ele fará festa quando nós retornarmos. Ele vai falar: vem, meu filho, venha, eu te recebo. Sabe, meus queridos? E é isso que Deus quer de nós. Sabe? E nós precisamos fazer isso, meus queridos. Sabe? Que mesmo que seja cansativo, mesmo que seja desgastante, mas isso, meus queridos, não pode nos parar, não pode nos podar, porque Deus, Ele nos ama e Ele nos quer perto de nós. Sabe, meus queridos, e eu me levou a refletir assim, pensar, o que aconteceu comigo? O que aconteceu conosco? Porque nós somos cristãos. Nós somos crentes. O que aconteceu conosco? Que nós acomodamos, que nós deixamos de fazer, deixamos de falar. O que aconteceu conosco, meus queridos? O que foi falta? Falta de quê? Né? O que falta em mim, foi a pergunta que eu fiz, o que falta em mim que impede de eu sentir o que eu sentia no início da caminhada? O que está faltando em mim para que eu possa, Senhor, ter essa chama acesa dentro de mim novamente? Foi coração machucado, medo, falta de tempo, angústia, sofrimento, problemas de saúde? Essas são uma das perguntas, meus queridos, que eu fiz para mim e também faço para que todos nós possamos responder. O que aconteceu que nos levou a perder aquela intimidade com o Senhor? O que nos levou a afastarmos da presença do Senhor? Foi algo errado que fizemos e ficamos constrangidos de chegar aos pés dEle? Isso não é empecilho, meus queridos. Peçamos perdão ao Senhor, peçamos perdão a Deus, acheguemos aos teus pés. Assim como eu digo a alguns irmãos, todas as vezes que tem oportunidade e que está cansado, abatido, eu falo: meus queridos, não se prostre diante da dificuldade, não se prostre diante dos problemas, se prostre apenas aos pés do Senhor, porque Ele nos levantará,
Ele nos sustentará. Não é fácil para você, meus queridos. Para aquele que está desempregado, para aquele que está doente, para aquele que tem um marido alcoólatra, ou que tem a mulher doente, para você que está machucado, que está ferido, tem jeito. Peça perdão ao Senhor, achegue ao Senhor. Senhor, liberta-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Tira de mim aquilo que não é do Senhor, porque eu quero voltar à primeira chama, ao primeiro amor. Eu quero servir ao Senhor com alegria. Estamos feridos, meus queridos, estamos feridos. Estamos chorosos, estamos sofrendo. Mas aqui nós estamos, porque nós somos do Senhor. Você não perca isso de vista. Nós somos do Senhor e Ele está cuidando de nós. E Ele nos quer do jeito que nós estamos. Feridos, machucados, porque a igreja é um lugar, não é de santos, não é de pessoas sãs, melhores do que outras. São pessoas doentes que estão na igreja à procura de tratamento, querendo ser curados, querendo ser pessoas melhores. Para quê? Para que possa se achegar no caráter que Deus colocou Jesus Cristo aqui, para que fosse exemplo para nós, de caráter e de exemplo. É para se achegar, chegar mais próximo possível do caráter de Jesus Cristo. Chegaremos? Eu acredito que não, porque Ele é o único perfeito. Deus, nós somos pecadores, e nós seremos libertos só com a vinda de Cristo. Mas enquanto isso, meus queridos, vamos procurar melhor o máximo possível, para dar menos trabalho para quando Cristo voltar. Para hora que Ele voltar e for fazer manutenção em nós, Ele não encontre tanta coisa. Vamos dar menos trabalho para Ele, né? Em nome de Jesus, né, meus queridos? Não aguentei. Essa daí foi boa, sabe, gente? Eu sempre tenho isso dentro de mim. Vamos dar menos trabalho para Cristo na volta dele, em nome de Jesus, né? Que possamos, sabe, meus queridos, que essas perguntas que eu fiz possam ser respondidas por você, por mim. Nós temos vivido, sabe, dias especiais nessa igreja, meus queridos. Algum tempo atrás, planejando as festanças, tudo com o pastor, no gabinete, eu sentei com ele e falei: pastor, eu tô realizando aqui, nesse tempo, aquilo que eu vivi, que eu sonhei para a igreja há 12 anos atrás, quando eu cheguei aqui. Esse momento de ajuntamento, de comunhão, do irmão ajudando o outro. Irmão, precisa de alguma coisa? Estou aqui. Falei: pastor, eu estou amando essa disponibilidade dos irmãos. Aí, irmão, o que eu posso fazer? Vem a mim que eu dou trabalho para você. Né? Então, aí vem a mim que eu te dou serviço. Né? Então, meus queridos, isso, eu tô radiante com esse momento da igreja. E nós temos vivido os dias especiais. Mas ainda, meus queridos, nós precisamos deixar ser curados, sabe? Tratados. E uma palavra que dói, muitas vezes, mas até corrigidos. Porque para a cura acontecer, para a ferida sarar, tem que tratar. E o tratamento, às vezes, é longo e é dolorido. Mas nós precisamos deixar ser tratados. Precisamos deixar ser curados. Nós precisamos deixar ser ensináveis. Às vezes nós não queremos, porque isso mexe com o nosso ego. Às vezes mexe na minha ferida. Não, irmã Fátima, não pode fazer isso. Ah, pastor, mas não pode, mas mexe com a gente. Mas o pastor, ele é ungido do Senhor. E se Deus colocou ele nessa igreja, foi para nos conduzir, para nos orientar. E Ele vai orientar-nos da maneira correta. Eu creio nisso, porque senão Ele vai prestar conta para Deus. Então, antes de qualquer coisa que o pastor faça, o pastor ora. O pastor tem esse momento com Deus. E nós temos essa confiança no nosso pastor. Pastor honrável, respeitoso, cuidadoso, bravo, às vezes até chato, mas a gente ama ele do jeitinho que ele é, né? E isso já é um privilégio para nós. Nesse mundo onde há tanta vergonha, no mundo eclesiástico, onde a gente vê como que eu posso dizer, tantos absurdos, e a nossa igreja tem o privilégio de ter um pastor honrado, digno, respeitoso, fiel à palavra do Senhor, a palavra verdadeira. Sabe, o Deus, meus queridos, Ele não quer que nós sejamos crentes de, como que eu posso dizer, de religiosos.
Deus, ele não quer religiosidade, não. Deus, ele quer intimidade conosco. Deus quer relacionamento de perto. Porque ele é um Deus de perto. Ele não é Deus de longe. Ele está conosco o tempo todo. Porque ele é onisciente, onipotente e onipresente. E nós sabemos disso. Ele é o mesmo ontem, foi ontem, é hoje, será amanhã e será eternamente. Sabe, meus queridos, que clamemos, que chamemos por ele. Sabe, amados, assim, vamos juntos servir a Deus. Sabe, servir a Deus com alegria, com racionalidade, com discernimento, servindo ele de maneira racional, não emocional. Mas que sejamos, meus queridos, servos fiéis à palavra do Senhor, que deixemos ser moldados, assim como na palavra fala que tem uma canção e na palavra diz para fazermos um vaso novo, que deixemos ser moldados pelo Senhor. Às vezes vai doer um pouquinho, mas Deus sabe o que faz, porque Ele é o Senhor, Ele é o grande eu sou. Para que nossas crianças, meus queridos, jovens, adolescentes, possam querer e dedicar amor, cuidados à casa do Senhor, nós precisamos, alguns de nós, ainda deixar-nos ser tratados, ensináveis para sermos curados. Para quê? Para que possamos servir a Deus de maneira consciente, de maneira que alegre o coração do Senhor, feliz por ser participante da obra do Senhor, por fazer parte do reino do Senhor, que nós possamos, meus queridos, no nome de Jesus, continuar na obra, a favor da obra, não para nos vangloriarmos de nós mesmos, porque uns sabem mais, outros sabem menos, mas Deus usa aquele a quem Ele quer usar. Porque não adianta, meus queridos, se eu disser a vocês que eu sei a Bíblia todinha, que eu estudei isso, aquilo, se eu não a praticar. Isso é religiosidade. Deus quer ação. Deus quer prática. De que adianta eu dizer eu amo o meu irmão, se o meu irmão vem a mim pedir ajuda para comer e eu digo, vá em paz, Deus lhe abençoe. Serei eu? Não. E na vinda de Cristo, quando Ele disser, aparta-te de mim, vai para a esquerda, porque quando eu pedi pão, você não me deste, quando eu estive nu, você não me vestiste. Nós sabemos essa passagem de cor. Mas quando, Senhor, que eu te vi nu e não dei de vestir, quando eu te vi com fome, não dei de comer, quando você deixaste de fazer aqueles pequeninos. O que mais alegra o coração do Senhor, amados, é sermos humildes, é cuidarmos uns dos outros, confortarmos a viúva, dar pão ao faminto, dar água aos sedentos. Quando o irmão pecar, é nós não julgarmos, mas nós dizermos, irmão, eu vou orar por você, Deus te ama mesmo você sendo pecador. Não apontando o que o irmão fez de errado. Mas para isso, meus queridos, para chegar a esse ponto, nós precisamos ser curados. Precisamos ser tratados. E nós tratados, meus queridos, nós podemos ser exemplo. Exemplo para as nossas crianças. Exemplo para os nossos jovens aqui. Exemplo de amor à obra, amor à casa do Senhor e amor à palavra do Senhor. Porque se amamos a palavra, nós a praticamos. Que nós possamos ser exemplo para essas crianças, para esses adolescentes, para esses jovens. E por que não, exemplo até por aquele adulto que está mais fraco na fé e que vê em nós inspiração, o exemplo de servidão ao Senhor. Porque até Cristo, Ele veio ao mundo, não foi para ser servido, Ele veio para servir. E que nós possamos, no nome de Jesus, meus queridos, deixar-nos ser curados, moldados conforme a palavra do Senhor. Eu coloquei alguns nomes aqui, e se eu
não, se eu esqueci de alguns nomes das crianças, ainda bem que elas não estão aqui, estão no templo infantil. Que nós possamos, meus queridos, ser exemplos para essas crianças. Exemplos e inspiração. Que essas crianças possam ver a irmã Magda e falar, nossa, quando eu tiver, vamos supor uma que agora tem quantos anos? 10 anos. Quando eu tiver uns 15, 16 anos, eu quero ser igual a irmã Magda. Que eu quero dar aula no templo infantil igual ela dá. A irmã Magda, ela faz isso com alegria, ensina até com um barquinho na água. Com data show, eu quero ser igual ela. Ah, eu quero ser igual a irmã Tânia, que fica na recepção da igreja, recepcionando os irmãos que chegam e com um sorriso, boa noite, como vocês estão? Sejam bem-vindos. Eu quero ser também como Davi, que o Davi toca violão, toca baixo, toca bateria. Eu quero ser como ele. Não, eu quero ser como a irmã Sueli e como a irmã Ilza, que cozinha muito bem. Não, eu quero ser como o pastor, que leva a palavra, traz a palavra verdadeiramente. E eu acho tão bonito quando o pastor prega. Eu quero ser como a Luísa, que orienta as meninas da coreografia. Mais à frente, eu também quero aprender com a Luísa, para que eu também possa ensinar as outras que vão se achegando. Eu quero ser como o irmão Raí, que ajuda na tesouraria, que ajuda lá a fazer a conferência dos dízimos e ofertas. Não, eu quero ser como o Gustavo, como o Otávio, que vem na igreja e apalpa toda a obra. O pastor fala assim, passa a máquina aqui, poda a grama, faz isso, faz aquilo. Não, eu quero ser como a irmã Fátima, não pequenininha como eu, mas assim alegre, que sabe recepcionar as pessoas, que quando as pessoas chegam, elas dão um sorriso, colgate. Eu quero ser como a irmã, como a irmã Célia, que a irmã Célia está sempre sorridente, mesmo diante das lutas. Eu quero ser como a irmã Dora, tão elegante, e que está sempre vindo para ir para o Doar e Amar. E me veio a reflexão, meus queridos, será que nós estamos sendo exemplos para as nossas crianças? Será que nós estamos inspirando as nossas crianças a prosseguir na obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor? Será que nós estamos demonstrando aos nossos filhos, às nossas crianças, aquilo que nós deveríamos expressar, que é o amor à casa do Senhor, amor à palavra, aos ensinamentos do Senhor, praticando e abençoando? Será que nós estamos servindo de exemplo e de inspiração para elas? Coloquei alguns nomes aqui das crianças, que se faltar algum, os irmãos possam me ajudar, por favor. Só para os irmãos terem a ideia de quantas crianças nós temos na igreja, fora os jovens. Observem, por favor. Davi, Lindote, Alice, Levi, Elis, Lavínia, Daniel, Isaac, Israel, a Raquel, que não é uma adulta ainda, mesmo talvez já a Raquel, a Rebeca, que não é ainda uma adulta, tá nessa fase de adolescência, né? O Benjamin, o neto da irmã Bem-vinda, que sempre vem aqui conosco, está vendo, ouvindo a palavra do Senhor. A Mariane, a Marina Soares, o Anthony, o Pedro Júnior, a Rafaele, a Maria, o Madison Júnior, a Dine, Eduarda, a Valentina, Benjamin, Gabriel. E talvez eu tenha esquecido de mais alguns. A Mariane. Quantas crianças nós temos na igreja, meus queridos? E isso me fez refletir, será que eu, Fátima, eu estou influenciando essas crianças? Será que eu estou sendo exemplo para essas crianças? Será que eu estou influenciando elas, inspirando-as a ser servos do Senhor aqui na igreja? Servindo a casa do Senhor, falando da palavra do Senhor, levando o amor do Senhor àqueles que ainda não conhecem? E isso me entristeceu, meus queridos, porque eu acho que eu poderia fazer mais. Sabe, mesmo fazendo, eu senti ainda que posso fazer um pouco mais. Para quê?
para que eles cantem, toquem, cozinhem, recebam, orem, limpem, decorem, coreografem, ensinem, fazendo o que cada um de nós fazemos hoje. Sabe, meus queridos, se nós não tratarmos, se nós não mudarmos as nossas atitudes, os nossos comportamentos, não digo todos, mas aqueles, e não deixarmos ser tratados, essas crianças, elas não verão em nós exemplos. Sinto dizer, nós não seremos inspirações para ela, para que elas possam levar adiante na obra do Senhor, a obra do Senhor. Se nós não demonstrarmos alegria por aquilo que nós fazemos e não demonstrarmos amor, como que essas crianças prosseguirão com esse trabalho aqui na igreja, se elas não têm inspiração e não têm exemplos? Que Deus possa mudar os nossos corações, tirar de nós aquilo que desagrada ao Senhor. E isso é um exercício de cada um de nós. Que eu e você possamos fazer esse exercício para deixarmos ser tratados. Porque Deus, Ele quer nos tratar. Mas é preciso que nós queiramos. Que Deus possa cuidar de nós e ter misericórdia de nós, sustentando-nos, tratando-nos, revigorando as nossas forças, porque Ele quer nos usar, sabe, meus queridos, mas precisamos deixar ser tratados. Eu digo aos irmãos, vou fazer 46 anos de idade. Esse ano farei 46 anos. E eu sonho com um dia em que eu possa estar num desses bancos, sentada e vendo aqui em cima esses meninos, um na bateria, um no teclado, outro no baixo, outro no violão, um cantando um lindo coral. Mas para isso nós temos que inspirar. Eu vendo as crianças, meus queridos, na coreografia, dançando, e eu vendo a leveza, a alegria dessas crianças, eu falei, e aí que Deus as quer? E elas estão no melhor lugar, na igreja, não na rua, correndo risco, sofrendo abusos, explorações. Quando eu vejo as meninas aqui, eu comentei com o irmão, falei, como me alegra ver a Mariane, ver a Marina, as Marinas, né? Porque são duas Marinas, vendo a Luísa, as meninas aqui em cima. E isso é um sonho para nós, é um privilégio para nós, que nós possamos ser exemplos para eles, inspiração também para essas crianças, para jovens. Somos falhos, meus queridos, nós não somos perfeitos, somos falhos, pecadores, somos fracos. Muitas vezes nós vamos, como que eu posso dizer, cansar. Podemos esmorecer, mas não desista da caminhada, porque Deus, Ele está aqui e Ele cuida de nós. Eu quero fazer um exercício com os irmãos nesse momento, pedir para que os irmãos possam fechar os vossos olhos. Eu vou pedir já para que o Davi possa estar vindo aqui. Davi, vou pedir para que os irmãos possam fechar os vossos olhos, curve as suas frontes e imaginem, nesse momento, assim como eu imaginei, eu quero que os irmãos imaginem. Imaginem na introdução, imaginem aqui no altar, imaginem, meus queridos, na cozinha, imaginem no templo infantil, imaginem na coreografia, no coral, imaginem essas crianças daqui uns 10, 15 anos aqui no altar. Imaginem por alguns segundos. Imaginem que elas estarão cantando, coreografando, louvando, pregando, falando da palavra de Deus, com os seus rostos brilhando, porque a face de Cristo estará nelas. E aqui
aquelas pessoas que olharão para elas estarão vendo que elas servem ao Senhor. Imagine o teu filho, pai, aqui em cima. Imagine o teu filho na introdução. Imagine o teu filho coreografando e trazendo a palavra de Deus. Imaginaram? Abra os vossos olhos. Vocês imaginaram? Vocês viram os teus filhos? Mas isso só será possível se hoje nós formos exemplo para eles. Se hoje nós formos inspiração para eles. Se nós não deixarmos apagar a chama que está em nossos corações. E se nós ensinarmos eles no caminho que eles devem andar sem se desviar. Nós só viveremos isso se nós perseverarmos. Se nós continuarmos aqui. Sabe, meus queridos, que nós possamos ser exemplos, inspiração para eles, demonstrando através das nossas ações, praticando o amor, o temor, a fé em Deus e também amor pela casa do Senhor, que é o que nós temos estudado esse ano. E que nós possamos, no nome de Jesus, fazer isso com excelência, não por obrigação, mas por